meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Carreiras Jurídicas do Aprova Concurso. Eu sou o professor Marcelo Lebre e vou acompanhar vocês neste curso preparatório em uma disciplina específica que é a disciplina de Direito Penal. Nós vamos falar de Direito Penal parte geral, parte especial e também de Legislação Penal Especial, que vai ser o tema deste nosso primeiro encontro, Leis Penais Especiais. Eu aqui em Curitiba sou professor das escolas do Ministério Público e também da Escola da Magistratura do Estado do Paraná. E é um prazer receber cada um de vocês ao longo desse nosso preparatório. Antes mesmo de começar a abordagem da minha temática específica da aula de hoje, eu gostaria de te dar umas dicas de estudo e de preparação para estes concursos lato sensu, seja de âmbito estadual, seja de âmbito federal. Veja só, me parece que uma base bastante importante para consolidar a sua preparação e para que você possa lograr êxito na aprovação, que é o que nós queremos para você, me parece extremamente importante, antes de mais nada, que você acompanhe cada uma das nossas aulas. Anote cada uma das dicas que cada um dos colegas professor lhe passar ao longo desses vários encontros que nós vamos ter. Veja, a todo momento nós vamos abordar questões que dizem respeito à doutrina, no meu caso, doutrina do direito penal. Vamos trabalhar também com questões jurisprudenciais. É muito importante para a tua preparação que você esteja acompanhando cada uma das recentes decisões que foram proferidas, em especial no âmbito dos tribunais superiores, do STJ, do STF, bem como as súmulas, sejam as súmulas do STJ, do STF ou as súmulas vinculantes. Então, estar acompanhando apenas a doutrina e apenas a jurisprudência, ainda assim não será suficiente para a tua aprovação. Por isso, ao longo das nossas aulas, nós vamos trabalhar com questões doutrinárias, jurisprudenciais e também legais. Então aqui começa uma dica também bastante relevante para a tua preparação. Acompanhe as nossas aulas com a legislação ao lado. No meu caso em específico, quando a gente vai trabalhar com as leis penais especiais, é extremamente importante que a lei esteja acompanhando o teu estudo. O teor do texto de lei vai te ajudar a compreender uma série de disposições. Veja, sabendo a doutrina, sabendo jurisprudência e sabendo a lei, você sabe todo o conteúdo que é necessário para o teu sucesso no concurso. E aí vem uma dica complementar. Além de acompanhar cada uma das nossas aulas, além de reforçar o conteúdo, relendo em casa cada uma das matérias que você teve, é extremamente importante que você faça questões, ou seja, que você treine todo aquele conteúdo que você teve dentro de sala de aula. Treinar as questões vai fazer com que você compreenda o espírito de cobrança de cada uma das bancas examinadoras e você vai ver que existe grande diferença entre elas. Nós temos grandes bancas de âmbito nacional, como o CESP, o FCC, o FGV, e nós temos bancas locais. Por exemplo, no nosso estado, aqui no Paraná, é muito comum que provas de magistratura e de Ministério Público não sejam feitas por grandes bancas nacionais, mas sim por bancas locais ou, quando não, pela própria instituição. Então é extremamente importante que você treine para que você veja qual é o perfil de cada uma dessas bancas. E nós aqui do Aprova disponibilizamos para vocês no nosso site um arcabouço de questões, de simulados, para que você possa conformar na totalidade o conteúdo que é necessário para o teu sucesso. E é esse o nosso objetivo. Nós vamos junto, de agora até o final desse curso, focados estritamente num objetivo, na sua aprovação. Conte com toda essa equipe para a gente conseguir o seu sucesso, tá bem? Feitas essas dicas iniciais, e são dicas só iniciais, porque ao longo das minhas aulas eu vou rechear de outras dicas, de doutrinas complementares que são importantes para um concurso específico. Ah, eu quero fazer prova de defensoria pública, professor Marcelo. Ótimo, eu vou te indicar livros importantes para a defensoria, temas importantes para a defensoria. Professor, eu quero fazer prova de delegado. Ótimo, vou te indicar livro, vou te indicar decisões específicas do STJ, do STF, exercícios específicos, bancas específicas. O mesmo vale para a magistratura, o mesmo vale para o Ministério Público. Então, ao longo das nossas aulas, eu vou rechear de outras dicas complementares, tá bem? Uma última dicasinha e diz respeito daí à minha matéria em específico, bibliografia. Veja só, você tem grandes manuais de direito penal que vão lhe ajudar lato sensu, a princípio, a qualquer concurso público. Qual é o grande problema? Às vezes eu quero um concurso específico e o autor que eu pego não me ajuda em específico naquele concurso. Então, a título de bibliografia geral,
a qual serviria em sentido amplo, a princípio, para qualquer concurso. Eu indico a leitura de dois grandes doutrinadores nacionais. Um deles é o professor César Roberto Bittencourt. O livro dele é Tratado de Direito Penal. O professor César Roberto Bittencourt, com o livro Tratado de Direito Penal, vai te ajudar bastante em conteúdos de direito penal. E também o livro do professor Rogério Greco. O professor Rogério Greco, que tem o livro Direito Penal. São vários volumes, tanto do professor Bittencourt quanto do professor Rogério Greco. São vários volumes, volume 1 de parte geral, volume 2, 3 e 4 de parte especial. E para fins de leis penais especiais, professor Marcelo, o que você indica a título de leis penais especiais? Eu indico um livro de um colega que é defensor público da União, lá no Rio de Janeiro. Me parece que é o melhor livro de leis penais especiais, que é o livro do professor Gabriel Habib. O nome do livro é esse mesmo, Leis Penais Especiais. Também é mais de um volume. Gabriel Habib, um livro de leis penais especiais. Então são essas as três indicações gerais, lato sensu. Como eu te disse, dependendo do concurso que você almeja, pode ser que tenha algum outro livro mais ou menos específico. Por exemplo, para quem busca provas de defensoria pública ou provas de delegado de polícia, daí eu vou fazer o merchan pessoal. Eu tenho um livro específico de direito penal para defensoria pública e um livro específico de direito penal para delegado de polícia. Então, quem busca livros específicos de direito penal para os concursos de defensoria pública e para o concurso de delegado, eu indico a leitura do livro deste colega que vos fala, professor Marcelo Lebre. Ok? Meus amigos, então dicas iniciais a título de concurso e dicas iniciais a título de bibliografia de direito penal foram essas. Passado esse lapso temporal bem curtinho, me parece que agora já está na hora da gente iniciar a abordagem da nossa disciplina. E como eu te disse neste primeiro encontro, eu quero começar trabalhando com a legislação penal especial. O tema específico da aula de hoje diz respeito, então, àquela que, ao meu ponto de vista, é a mais importante de todas as leis penais especiais. Hoje, nós vamos falar de crimes hediondos. Vamos lá, para começar, para inaugurar a nossa abordagem? Crimes hediondos é o tópico do nosso encontro de agora. Lei 8.072 de 90. Dá uma olhadinha no roteirinho que eu passei para os colegas. Crimes hediondos. Nós vamos começar com algumas noções gerais, para começo de conversa. Primeiro tópico, então, dentro da lei de crimes hediondos, começamos a abordar uma perspectiva de noções gerais, só para te contextualizar dentro desse tema. Segundo tópico, daí nós vamos trabalhar com o rol dos crimes hediondos, segundo tópico, então, dentro de um roteiro, para abordar a Lei 8.072 de 90, daí nós trabalhamos com o rol dos crimes hediondos, vamos ver o que entra ou não dentro da categoria de crimes hediondos. E um terceiro e último tópico, que me parece que é o mais importante, nós vamos abordar daí as consequências jurídicas de ser um crime hediondo, ou seja, quais são as proibições, o que pode, o que não pode, para os crimes hediondos e equiparados, ok? Vamos trabalhar então a Lei 8.072 de 90, dentro dessa perspectiva aí, dividindo a lei em três grandes temas: noções gerais, rol de crimes hediondos e, para fechar, consequências jurídicas, ok? Vamos lá? Vamos trabalhar com o primeiro tópico, então, noções gerais sobre a Lei 8.072 de 90. Como eu disse, o objetivo aqui é apenas contextualizar todo o teor da lei de crimes hediondos. Noções gerais, então, para a gente começar. Primeira grande dica que eu quero te passar dentro de noções gerais diz respeito à finalidade da lei. Quais são os objetivos almejados pela Lei 8.072 de 90? Então, primeira dica, dentro de noções gerais, finalidade da lei. Olha que legal. A Lei 8.072 de 90, ela não inovou a ordem jurídica penal no sentido de trazer novos tipos legais. Traduzindo, a Lei 8.072, ela não criou novos delitos. Ela apenas pegou alguns crimes que já estavam previstos na legislação ordinária e disse: esse eu quero dar um tratamento mais rigoroso, esse eu quero dar um tratamento mais severo, e deu para eles a roupagem de crimes hediondos. Veja então que a Lei 8.072 de 90 não criou novos tipos penais, não criou novos crimes. Pegou crimes que já estavam previstos, seja no Código Penal, sejam em leis penais especiais, e disse: esse merece um tratamento mais rigoroso, um tratamento mais severo, mais punitivo por parte do legislador penal. Então veja que a finalidade da Lei de Crimes Hediondos não foi inovar a ordem jurídica penal, mas sim dar um tratamento mais severo, mais rigoroso, mais punitivo para algumas espécies de delitos
já existentes. Esta é a finalidade, esse é o espírito que move a Lei 8.072 de 90. Tratamento mais severo, mais rigoroso e mais punitivo para alguns tipos penais, ok? Primeira dica, então, dentro de noções gerais, diz respeito à finalidade, à missão da Lei 8.072 de 90. Mas ainda falando de noções gerais, ainda falando das noções gerais da Lei de Crimes Hediondos, eu tenho uma segunda dica para te passar e ela é extremamente importante. Passa batido por vários doutrinadores do direito penal, mas é um tema relevante e merece a especial atenção do meu colega que se prepara para concursos públicos. Segunda dica, então, dentro de noções gerais. Previsão constitucional. Seguindo o nosso roteirinho, então, segunda dica, a título de noções gerais, previsão constitucional. Olha que legal. A primeira vez que a conjugação dessas palavrinhas, crimes hediondos, surgiu na legislação brasileira, não foi com a Lei 8.072 de 90, mas sim com a própria Constituição Federal. Então eu peço para que o colega anote, a título ainda de segunda dica, um dispositivo da Constituição. Eu faço aqui referência ao artigo 5º, inciso 43 da Constituição. Artigo 5º, inciso 43 da Constituição, que disse assim, ó: são inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça os crimes hediondos, bem como o tráfico, a tortura e o terrorismo. Repito então o teor do artigo 5º, inciso 43. São inafiançáveis e insuscetíveis de anistia e graça os crimes hediondos, bem como o tráfico, tortura e terrorismo. Veja então que a palavrinha crimes hediondos surgiu pela primeira vez na legislação brasileira, não em âmbito de leis infraconstitucionais. Não foi junto com a Lei 8.072, mas sim com a própria Constituição. E veja que a própria Constituição já propugnava por um tratamento mais severo, dizendo que os crimes hediondos seriam inafiançáveis e insuscetíveis de graça e de anistia. Só que tinha um problema. Em 1988, nós ainda não sabíamos o que era ou não um crime hediondo, tendo em vista que a definição dos crimes hediondos só foi feita 2 anos depois, em 1990, aí sim com a edição da Lei 8.072 de 1990. Veja então que o artigo 5º, inciso 43 da Constituição, quando da sua feitura em 1980, era uma espécie de norma constitucional de eficácia limitada. Tu lembra dessa classificação das normas constitucionais? O professor de Direito Constitucional adora falar desse tema. Quem desbravou essa perspectiva de maneira especial no Brasil foi o professor José Afonso da Silva, do Direito Constitucional. Ele disse que é possível classificar as normas constitucionais de várias formas, e uma delas é essa: normas constitucionais de eficácia limitada. Este artigo 5º, inciso 43, é um exemplo, é só um dos exemplos. Por quê? Porque para eu compreender o artigo 5º, inciso 43 na sua totalidade, demandava-se a edição de uma nova norma, de uma nova lei, que viesse explicar aquilo que estava faltando. E o que estava faltando no artigo 5º, 43? O conceito do que era ou não um crime hediondo. E como eu te disse, isso só veio 2 anos depois, aí sim com a edição da Lei 8.072 de 90, para definir o que era crime hediondo e para fechar na sua plenitude aquilo que estava contido no artigo 5º, inciso 43 da Constituição. Então a minha segunda dica é essa: lembrar que a previsão de crimes hediondos, pela primeira vez na legislação brasileira, surgiu no bojo da Constituição. Só que a Constituição não definiu o que era um crime hediondo. Isso demandou a edição de uma nova lei, de uma nova legislação que viesse para complementar aquilo que estava faltando no bojo constitucional. Foi então que foi editada, para complementar o dispositivo constitucional, a Lei 8.072 de 90, ok? Segunda dica dada, então, falamos de finalidade, falamos de previsão constitucional e agora, para encerrar as noções gerais, uma última dica, terceira e última dica, porém extremamente importante. Tópico esse que é reiteradamente cobrado, em especial em provas de primeira fase de concurso público, provas objetivas. Critérios de definição. Terceira e última dica a título de noções gerais sobre a Lei 8.072 de 90. Terceira e última dica, critérios de definição. Veja só. Alguém chega para ti e te pergunta: o que é um crime hediondo? Tu vai responder o que para ele? Qual é o conceito? Como é que eu sei o que é ou não um crime hediondo? E aí vai depender do critério de definição. Essa história de crimes hediondos não é uma realidade só do ordenamento jurídico brasileiro. Existem vários países que definem rol de crimes hediondos.
e cada país adota um critério diferenciado para definir o que é ou não um crime hediondo. Então, o nosso papel é saber quais são esses vários critérios e mais, qual deles é adotado no Brasil. Vamos falar disso então? Critérios de definição dos crimes hediondos. São 3 critérios. Acompanha comigo. Primeiro critério, critério legal. Segundo critério, critério judicial. Primeiro critério, então, é o critério legal. Segundo critério de definição é o critério judicial. E o terceiro e último critério é o critério misto. Critério legal, critério judicial e o critério misto. Vamos ver o que é cada um deles, no que consiste cada um deles e qual deles é o adotado no Brasil? Isso é típica pergunta de prova, por isso tem que tomar cuidado para não cair em pegadinhas simples. Vamos lá então, vamos falar do primeiro critério de definição. Critério legal, fácil, olha o nome, critério legal. Funciona assim, ó. Quem define o que é ou não um crime hediondo é o próprio legislador, dentro de um rol taxativo. Isso é bastante importante. Repito então, critério legal delimita-se então que o rol dos crimes hediondos ele tem que ser trazido expressamente pelo próprio legislador, por isso do nome, critério legal. Quem define o que é ou não um crime hediondo é a lei. O legislador define isso dentro de um rol taxativo. Então, tu quer saber o que é ou não um crime hediondo? Corre para a lei. Critério legal funciona dessa forma. Critério judicial, segundo critério, um pouquinho diferente. Olha o nome dele, ele já te dá um indicativo. Quem define o que é ou não um crime hediondo, daí não é mais o legislador, mas sim o juiz, diante do caso concreto. Segundo critério de definição, então, critério judicial. Quem define o rol dos crimes hediondos não é o legislador, mas sim o juiz, analisando cada caso concreto. Então, para países que adotam o critério judicial, o juiz analisa cada caso, cada particularidade de cada caso e define se aquele caso merece ou não a roupagem, o tratamento de crimes hediondos. Ok? Terceiro e último critério de definição, que é o critério misto. Terceiro e último critério, então, é o critério misto. E para esse critério funciona da seguinte forma. Acompanha comigo. Critério misto. O legislador estabelece um rol, mas este rol não é taxativo. Trata-se de um rol meramente exemplificativo para delimitar quais são ou não os crimes hediondos. Então, critério misto. O legislador estabelece um rol não taxativo, um rol meramente exemplificativo de quais são os crimes hediondos. De modo que o juiz, diante do caso concreto, pode ampliar ou reduzir esse rol. Por isso do nome, critério misto. O legislador estabelece um rol meramente exemplificativo e o juiz pode ampliar ou mesmo reduzir esse rol. Critério misto. Então, meus queridos amigos, esses são os 3 critérios possíveis de definição para delimitar o que é ou não um crime hediondo. E aí vem a pergunta da tua prova. Dentro desses 3 critérios, qual deles foi adotado no Brasil? E olha a resposta que legal. O critério adotado no Brasil para a definição do que é ou não um crime hediondo, por óbvio, é o critério legal. O primeiro deles, critério legal. De modo que, se alguém te perguntar o que é um crime hediondo, tu pode responder simples, tranquila e diretamente. Basta ler o que está definido no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, porque é lá que está delineado qual é o rol dos crimes hediondos. Artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Repito então, para não ficar dúvidas, o critério adotado no Brasil é o critério legal. Fechou, meus amigos? E assim a gente encerra daí as nossas noções gerais sobre a Lei 8.072 de 90. Já sei qual é a finalidade da lei, já sei que existe uma base constitucional e já sei quais são os critérios de definição. Lembrando que no Brasil se adota o critério legal. Ponto. Agora a gente já pode inaugurar o segundo tópico do nosso roteiro. Vencendo as noções gerais, agora a gente vai trabalhar com o segundo tópico, que diz respeito particularmente daí ao rol. Vamos ver quais são efetivamente os crimes hediondos. Sabendo que o critério é o legal, sabendo que o rol é taxativo e que este rol encontra-se no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, convido aos amigos que estão com a legislação ao lado para fazer uma leitura de quais são os crimes hediondos. Vamos ler o artigo 1º da Lei 8.072 de 90? Quem tiver com a lei do lado, acompanha comigo. Diz lá o artigo 1º.
São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Código Penal, sejam eles consumados ou tentados. Olha a dica importante. Sejam eles consumados ou tentados. São eles os crimes hediondos. Inciso 1, o homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, bem como o homicídio qualificado, ou seja, o artigo 121, bem como o artigo 121, parágrafo 2º. Homicídio simples, mesmo que praticado por um só agente, desde que praticado em atividade típica de grupo de extermínio, bem como o homicídio qualificado. Seguindo o artigo 1º, inciso 2, fala do crime de latrocínio. A latrocínio também, então, encontra-se no rol dos crimes hediondos. Ainda, o inciso 3, fala da extorsão qualificada pela morte. Seguindo o rol do artigo 1º, inciso 4, extorsão mediante sequestro, e a extorsão mediante sequestro na forma qualificada, lá do artigo 159 do Código Penal, também são crimes hediondos. Ainda, o inciso 5 fala do crime de estupro. O inciso 6 fala do crime de estupro de vulnerável. Então veja que tanto o estupro quanto o estupro de vulnerável encontram-se no rol dos crimes hediondos. Inciso 7 fala do crime de epidemia com resultado morte, também dentro da categoria de crimes hediondos. Seguindo o rol do artigo 1º, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fim terapêutico ou medicinal. Esse crime está lá no artigo 273 do Código Penal. Em suma, é a falsificação de medicamentos, falsificação de remédios. Entra na categoria de crimes hediondos. E por fim, vem o artigo 1º no seu parágrafo único e diz o seguinte: considera-se também hediondo o crime de genocídio. Olha que legal! Além daqueles crimes que a gente acabou de ler, também o crime de genocídio, que está definido na Lei 2.889, de 56, considera-se também como crime hediondo. O que eu quero que o colega lembre, e isso é bastante importante, por isso da minha insistência nessa temática, este rol é um rol taxativo. Tu quer saber quais são os crimes efetivamente hediondos? Todos eles, sem exceção, encontram-se no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. E aí vem minha dica para o teu concurso, para a tua preparação. Grave este rol. Grave esse rol, porque não é incomum perguntas de primeira fase de concursos públicos que explorem exatamente essa perspectiva. O enunciado vem mais ou menos assim: considera-se crime hediondo as seguintes hipóteses, salvo uma delas, 2 pontos, e cada assertiva vem com um rol de crimes. Se você já leu o artigo 1º, tenho certeza absoluta que você não vai esquecer desse rol. E o colega pode estar se perguntando: pô, professor, que sacanagem, tu tá mandando eu decorar esse rol? Decorar não. Faça um processo reiterado de memorização. Leia, 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 mais de uma vez se necessário, porque eu te garanto, se você fizer uma leitura minuciosa e atenciosa, você não esquece desse rol. Isso é bastante importante para a tua prova, ok? É um amigo que quer o teu sucesso, que está torcendo por você, te dando uma dica importantíssima. Grave esse rol. Só que não para por aí. Ainda estamos falando do tópico número 2 do nosso roteirinho, ainda estamos falando do rol dos crimes hediondos. Acabamos de ver que o rol é taxativo e está lá no artigo 1º, só que tem um porém. Olha que legal. Ao lado dos crimes hediondos, eu tenho crimes que são equiparados a hediondo. Vamos falar disso então? Ainda trabalhando com essa segunda perspectiva, tópico número 2, vamos falar agora rapidinho dos crimes equiparados a hediondos. Equiparados em que perspectiva, professor Marcelo? Olha que legal. Eles são equiparados nas consequências. O que eu quero dizer com isso? Além dos crimes hediondos propriamente ditos, que são aqueles que estão no artigo 1º da lei, eu tenho o artigo 2º, caput, da Lei 8.072 de 90, estabelecendo um rol de crimes que são apenas equiparados a hediondo. Olha a dica, eles não são hediondos propriamente dito, eles são apenas equiparados a hediondo. Equiparados em que sentido? Equiparado nas consequências. Como assim? Tudo aquilo que não pode para um crime hediondo também não pode para os crimes equiparados a hediondo. Nós vamos trabalhar num próximo encontro com as consequências jurídicas. Por exemplo, a lei estabelece que o regime inicial para os crimes hediondos tem que ser o fechado. Isso quer dizer então que para os crimes equiparados a hediondo, o regime inicial obrigatoriamente também tem que ser o fechado. Então veja que este rol, que consta do artigo 2º,
caput da Lei 8.072 de 90 é um rol de crimes equiparados a crimes hediondos. Eles não são hediondos na sua natureza, propriamente dito, mas tudo aquilo que não pode para um crime hediondo também não pode para um crime equiparado. E para a nossa prova, é extremamente importante saber qual é este rol. Então, além de saber o rol dos crimes hediondos, eu tenho que saber quais são os 3 crimes equiparados. E são 3. São eles: tráfico, tortura e terrorismo. Vamos repetir então? Quais são os 3 crimes equiparados a hediondo? Tráfico de drogas, previsto na Lei de Drogas, Lei 11.343 de 2006, a Lei de Drogas. Então, tráfico de drogas, previsto na Lei 11.343 de 2006. Ainda, o crime de tortura, previsto na Lei 9.455 de 97. E, por fim, o crime de terrorismo, previsto na Lei 7.170 de 83. Tráfico, tortura e terrorismo. Tá ali o rol dos crimes equiparados a hediondo. Dica fácil para você gravar. São 3 T's. Você que gosta de fazer caderno, de anotar cada uma das dicas, coloca lá um Tzão no teu caderno, daí tu lembra que são 3 T's: tráfico, tortura e terrorismo. Os 3 crimes equiparados a hediondo. Meus amigos, sabendo quais são os crimes hediondos, sabendo quais são os crimes equiparados, nos compete agora daí trabalhar com as várias consequências jurídicas de ser um crime hediondo ou não. Com as várias consequências jurídicas de ser um crime hediondo ou não. O que seria daí o nosso tópico número 3 do roteirinho que eu passei. Falamos de noções gerais, falamos também do rol dos crimes hediondo e dos crimes equiparados, e daí para vencer a Lei 8.072 de 90, agora a gente falaria sobre as consequências jurídicas de ser um crime hediondo equiparado. Questões relacionadas como, por exemplo, a regimes prisionais, progressão de regime, livramento condicional, pode ou não pode, como é que fica a questão do prazo de prisão temporária, as majorantes da pena, existe ou não existe delação premiada dentro da lei de crimes hediondos, porque são essas as típicas questões que são exploradas nas provas de concurso público, seja de magistratura, de Ministério Público, de defensorias públicas, de delegado, seja do âmbito estadual, seja do âmbito federal. Só que isso nós vamos abordar daí num próximo encontro. Para a aula de hoje, então, ficam essas dicas gerais sobre concursos públicos, a minha indicação bibliográfica de direito penal e essa abordagem preliminar da Lei 8.072 de 90. Quero dizer que foi um prazer estar com vocês nesse primeiro encontro, espero que goste de cada uma das nossas aulas e eu convido a todos os colegas a acompanhar tanto aqui o Aprova Concurso na nossa página de rede social, no Facebook, como também este professor, este colega que vos fala. É só digitar meu nome lá no Facebook, Marcelo Lebre, você vai encontrar a minha página. Eu estou constantemente também colocando dicas de concursos públicos, dicas de questões de provas e alguns comentários bacanas aí que podem ajudar os colegas aí na sua preparação para o concurso público. Foi um prazer estar com todos vocês nesse primeiro encontro e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.